todos, o meu nome é Maurício Zan, sou o professor do Departamento de Matemática e Estatística da UFPEL, como vocês bem sabem, e neste semestre vamos trabalhar a disciplina de variáveis complexas nesse modelo online, por força do coronavírus então vai ser um desafio imenso para todos nós, tanto para mim quanto para vocês. Desejo a todos um bom curso e vamos enfrentar essa disciplina nesse semestre. Bom, bem-vindos ao nosso curso de variáveis complexas. A ementa do curso abrange números complexos, funções complexas de uma variável complexa, derivação, integração e teorema de resíduos e suas aplicações. Abaixo temos algumas bibliografias básicas, tais como a do Geraldo Ávila, do Churchill. A avaliação será feita através de duas provas, sendo que cada uma delas se divide em 3 etapas. Entrega online de exercícios via e-mail, arguição online de conhecimentos e aplicação de uma prova online. E sobre o exame, vamos aguardar o FPEL. Bom, nesta tela eu apresento um planejamento de distribuição de conteúdos que iremos trabalhar em cada vídeo, de mais ou menos 15 a 20 minutos cada um. Então vocês podem pausar esse vídeo para olhar com mais calma, mas são vários tópicos. O assunto, embora na ementa parece bem sucinto, é muita coisa para se estudar. Dark side. If you will not fight, then you will meet your destiny. Bom, chama-se conjunto dos números complexos Z o conjunto de pares ordenados da forma XY com componentes reais, o x e o y, que tem duas operações, uma adição, que é a usual, a vetorial, primeira com primeira e segunda com segunda, como estou escrevendo aqui, e um produto de xy com AB da seguinte forma: primeira com a primeira, menos a segunda componente, depois a mista, a primeira com a segunda, mais a segunda com a primeira, que cumpre as seguintes propriedades aditivas, multiplicativas e uma distributiva. Dados Z1, Z2 e Z3, números complexos, valem as seguintes propriedades aditivas. A primeira que nós vamos relatar é a associatividade. Somar um número complexo com outros dois é a mesma coisa que somar os dois primeiros com o terceiro. Depois, a comutatividade. Somar um número complexo com outro, ou o outro com um, vamos dizer assim, na brincadeira, dá no mesmo. A propriedade da existência de um neutro aditivo, que é um número complexo identicamente nulo, zero, que é o par ordenado 0, 0, como estou escrevendo aqui, z somado com ele é z. E a quarta propriedade é todo número complexo é simetrizável, ou seja, dado um z qualquer em C, existe um menos z em C, tal que z somado com ele, com esse menos z, dá o zero, que é um neutro aditivo. Bom, ok? Depois, vamos começar as propriedades multiplicativas. A primeira propriedade multiplicativa é a propriedade análoga à da primeira aditiva, que seria, no caso, a associatividade, associar no produto, como escrevi ali. Depois, um equivalente na comutatividade, multiplicar Z1 com Z2 ou Z2 com Z1 dá no mesmo. Depois, existência do neutro multiplicativo, ou seja, existe um número complexo 1, que na verdade é o par ordenado 1, 0, no qual qualquer Z que eu pegue, número complexo, multiplicado por esse 1, 0, que é o 1, naquele produto que definimos no início, vai dar o Z, o número complexo Z. Eu botei W, não tem problema. E a distributividade, distribuir um Z1 por uma soma é o Z1 vezes Z2 mais o Z1 vezes Z3. Ou ao contrário também, eu escrevi desta forma. Todas essas propriedades de A1 até A4, de M1 até M4, eu escrevi M2 mal ali, e AD, tornam o conjunto dos números complexos num corpo, certo? Dá uma estrutura de corpo. Uma observação importante: dado o número complexo z igual a AB menos o zero, então o seu simétrico, para isso vamos exigir que A e B, ou A ou B sejam diferentes de zero, pelo menos um deles. O seu simétrico multiplicativo será dado por W como sendo A sobre A quadrado mais B quadrado, e a segunda componente menos B sobre A quadrado mais B ao quadrado. Bom,
De fato, basta observar que se eu pegar o z, que é AB, e multiplicar por esse w assim escrito, vai dar no número complexo 1, que é o par ordenado 1, 0. Então, realmente, um é simétrico do outro. Mas exige-se para isso que ou A ou B, né, não sejam ambos iguais a 0, nem A e nem B. Desculpem, como tem uma soma quadrada, pelo menos um deles não pode ser 0, ou A ou B, porque senão daria divisão por 0. Aqui eu deixo uma pergunta para vocês. E por que W daquele formato é realmente simétrico de Z? Uma outra observação, todas essas 9 propriedades da definição, elas são facilmente obtidas das operações de adição e multiplicação que foram dadas na definição. Apenas considerando Z1 da forma A1B1, número complexo Z2, A2B2 e Z3, A3B3, números complexos dessa forma, a distributividade, por exemplo, nós iniciaríamos escrevendo da seguinte forma: Z1 mais Z2, tudo isso vezes Z3, aí vou abrindo. O Z1 é A1,B1 mais o Z2, que é A2,B2, tudo isso vezes A1, A3B3, que é o Z3. E aí vou abrindo as contas usando a soma que foi definida no início de forma vetorial, usual, e o produto que foi definido no início como sendo a primeira com a primeira, menos a segunda com a segunda componente, e depois uma soma de produtos mistos, a primeira com a segunda, mais a segunda com a primeira. Abrindo tudo, expandindo, nós vamos chegar na distributividade desejada, e assim todas as demais propriedades. A diferença entre dois números complexos se define como sendo uma soma do primeiro com o simétrico aditivo do segundo, da mesma forma que a gente faz vetorialmente, certo? Então isso também é importante de dizer. Bom, vamos destacar dois números complexos importantes. A unidade, que é 1, 0, que eu vou chamar de 1, e o número 0, 1, que é um par ordenado, vou chamar de i. Dessa maneira, sendo z um número complexo da forma AB, né, nós podemos escrever como z igual a AB, que posso escrever como par A0 mais vírgula 0B mais 0B, é A vezes 1, 0 mais B01, evidenciando, dá A vezes 1 mais B vezes I, porque 0,1 é I. Ou seja, temos essa notação, Z igual a mais BI, que se chama forma algébrica do número complexo Z, ou seja, na sua representação algébrica, que não deixa de ser um par ordenado. Então, no futuro, vamos fazer uma interpretação geométrica, num plano. Então, dessa forma, nós temos o seguinte resultado importante. I ao quadrado é I vezes I, ou seja, 0,1 vezes 0,1, pares ordenados. E faço o produto do primeiro com o primeiro, menos o segundo com o segundo, depois, vírgula, primeiro com o segundo, mais o segundo com o primeiro, vai dar a menos 1, 0, que põe o menos 1 em evidência, menos 1, 1, 0, ou seja, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Ou seja, chegamos no resultado fundamental que I ao quadrado igual a menos 1. Certo? Isso nos permite escrever a seguinte notação para a unidade imaginária, de dizer que I é igual a raiz quadrada de menos 1. Certo? Isso é importante. Vamos então definir, com base nisso, a potência da unidade imaginária. Definimos as potências de I da seguinte forma. O primeiro, I na zero, vamos dizer que é 1. I na potência 1 é I. I ao quadrado vai ser menos 1, como a gente já sabe. E, na verdade, de forma generalizada, I na n mais 1 é o I na n no passo anterior vezes 1, se n maior ou igual a 1. Bom, observamos a seguinte sequência, e vou botar um abaixo do outro, como vocês estão vendo ali. I ao quadrado é menos 1, I ao cubo é I ao quadrado vezes I, da forma recursiva da definição, então dá menos 1 vezes I, que é menos I. I na quarta é I ao cubo vezes I, ou seja, I ao cubo é menos I, que vimos anteriormente, acima, vezes I daí menos I ao quadrado, que é menos 1, que é 1. I na quinta é I na quarta vezes I, ou seja, I na quarta é 1, que vimos acima, vezes I é I. I na sexta é I na quinta vezes I, na quinta já vimos que é I, então vai dar I vezes I, que é I ao quadrado é menos 1. I na sétima é I na sexta vezes I, que é menos 1 vezes I, que é menos I. I na oitava é I na sétima vezes I, que é menos I vezes I, ou seja, menos I ao quadrado, que vai dar menos 1, ou seja, mais 1. E assim por diante. Então vejam que isso vai se repetindo, né, nessas potências, numa periodicidade 4. Ou seja, as potências de I vão sumindo sempre valores 1, I menos 1, menos I. E assim, repetidamente e periodicamente, com um período 4, vamos dizer assim. De 4 em 4 se repetem, conforme aumentarmos o expoente da potência. Bom, então,
Por exemplo, na verdade não é por exemplo, é de fato, para um m qualquer maior que 4, o valor de i na m, como é que a gente determina? Pega esse m e divide por 4. Ou seja, vou fazer o algoritmo da divisão de Euclides. Escrevo m como sendo 4q mais r, onde q é o quociente da divisão de m por 4, e r é um resto. E como a divisão é por 4, o resto só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Certo? O resto da divisão de m por 4. Dessa forma, nós podemos escrever usando o algoritmo da divisão de Euclides, que I na m é I na 4q mais r, ou ainda I na q vezes 4 vezes I na r. Ou seja, I na q na potência 4 vezes I na r. Veja bem. Então, observando que I na q é 1 menos 1, I ou menos I, dependendo do que, em qualquer dos casos, desses 4 casos, vamos ter que I na q na potência 4 dá 1. Isso é interessante observar. Então, na verdade, eu tenho que I na m é 1, que era o I na q, vezes I na r, ou seja, I na m é igual a I na r. Ou seja, o que vai nos interessar, na verdade, é o resto da divisão, né, do m por 4, para saber definir a potência da unidade imaginária. Ou seja, temos a seguinte proposição. Se m maior que 4 é tal que m se escreve como 4q mais r, a divisão por 4, e o resto, né, R, que pode ser 0, 1, 2 e 3, e que é natural. Então, I na m igual a I na r. Por exemplo, certo? Determinar o valor de I na potência 29. Como faz? Bom, basta dividir 29 por 4. Então, escreveríamos 29 é 4 vezes 7 mais 1, então é 7 vezes 4 mais 1. Então, I na 29 é I na 1. You cannot hide forever, Luke. I will not fight you. Give yourself to the dark side. It is the only way you can save your friends. Bom, então, no que segue, vamos mostrar que, em um certo sentido, a gente pode considerar o conjunto R dos números reais dentro do conjunto C dos números complexos, certo? A priori, isso não seria possível. Por quê? Porque C é um conjunto de pares ordenados, como nós definimos, da forma AB, certo? E não pontos de uma reta. Bom, nós vamos definir para esse fim uma função chamada φ, que vai dos reais para C, da seguinte forma. Φ de x vai ser igual a x0, ou seja, chamada uma inclusão. Pega o x e manda para um par ordenado x0. Bom, essa φ ela é injetiva, é fácil verificar isso e vou deixar para vocês, certo? Além disso, ela tem propriedades de homomorfismo, ou seja, φ da soma é a soma das φs. Φ de x mais y é φ de x mais φ de y, vou deixar para vocês verificarem. E também no produto, que φ de x vezes y vai dar φ de x vezes φ de y, que eu estou escrevendo aqui nesta parte, ok? Muito bem. Tal φ vai levar o neutro aditivo dos reais, que é o 0, para o neutro aditivo dos complexos, que é o par ordenado 0, 0, da maneira que foi definida. Ou seja, manda 0 para 0, 0, ok? Dessa forma, podemos trabalhar algebricamente com os números reais de forma equivalente, por assim dizer, a trabalhar algebricamente com o conjunto imagem dos reais mediante φ, ou seja, φ de R, que aí é um subconjunto de C, dos complexos. Então, nós podemos pensar desse modo os reais como sendo um subconjunto de C. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é pegando φ de C, φ de R, né? Além disso, a φ de R restrita a φ de R, né, é um isomorfismo, porque ela fica bijetiva, já era injetiva, fica bijetiva, e tem aquelas duas propriedades, né, de homomorfismo. Então a gente pega R mergulhado em C, através da inclusão φ. Então é possível considerar dessa maneira a seguinte cadeia de contenções natural, que a gente sempre estuda, que vimos até no ensino médio, por exemplo. Os naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais, os racionais dentro dos reais e os reais dentro dos complexos, onde essa última contenção é devida à inclusão φ.
Perfeito? The Alliance will die. Bom, vamos a uma definição. Dado um número complexo Z na forma algébrica, ou seja, A mais BI, no que segue, vamos definir, então, as partes real e imaginária de Z, da seguinte forma. Ok? A parte real de Z vai ser a parte que não acompanha a unidade imaginária. Ou seja, é o A. E a parte, aqui estou escrevendo, a parte real de Z é igual a A no caso. E a parte imaginária de Z é B, a segunda componente ali, o que acompanha a unidade imaginária. Perfeito? Está meio devagar aqui, mas está sendo escrito. Muito bem. Quando A igual a zero, então aquela parte real não tem, então fica só na forma BI. Então o número complexo fica chamado de imaginário puro. E do outro caso, né, ao contrário, se caso B for igual a zero, então aquela parte que acompanha a unidade imaginária não tem, e aí então ele vai ficar chamado, é denotado de número imaginário puro. Né, ó. Aí está dando um exemplo, pegando Z igual a menos 2 mais 7i, então qual seria a parte real de Z? Qual seria a parte imaginária de Z? A parte real de Z, obviamente, é menos 2. E a parte imaginária de Z vai dar quanto? 7, obviamente. Certo? Em seguida já deve aparecer aí. Está um pouco lerda essa parte. Ali, ó. Hide her from me. Now his